Olá, meu querido, minha querida. Está na hora de começar mais uma aula, nossa aula de história. E, como eu sempre faço, eu quero deixar meus parabéns, porque eu tenho acompanhado dia a dia o seu desempenho, as atividades que você tem mandado. É isso aí. Vamos continuar na nossa trilha de aprendizagem. Na aula de história da última aula, você teria que fazer a atividade da página 67. Lembra? Então, é lá que nós vamos voltar agora. Eu preciso que você abra o seu livro para que a gente faça a correção. Bom, eu já estou aqui na página, né, da nossa atividade e as respostas que estão aqui nestas questões são respostas sugestivas do livro. Se você fez parecido, eu vou estar olhando as fotos que você mandar. Então, se você fez parecido, eu estarei considerando também. Que habilidades você imagina que os caçadores e coletores deveriam ter para obter alimentos e produzir instrumentos de caça ou de trabalho? Eles precisavam conhecer bem o ambiente que viviam, observar quais os tipos de animais existentes na região, aprimorar as armadilhas e usar as armas de caça eficazes para cada tipo de animal. Deveriam também conhecer as pedras mais resistentes e capazes de produzir lascas cortantes disponíveis na região onde habitavam. Então, tudo isso eles precisavam para caçar, para coletar os seus frutos. Número 3. Quais as semelhanças e as diferenças entre o modo de vida daqueles grupos e o nosso modo de vida? Semelhanças. Os seres humanos continuam necessitando de alimentos, de moradia e de proteger-se do mau tempo e dos animais ferozes. Também precisam de vestimentas, de ferramentas para o trabalho e de meios para preparar alimentos. E quais seriam as diferenças? Atualmente, a maior parte das pessoas não caça nem obtém alimentos diretamente da natureza, assim como eles faziam, né? Muito menos prepara suas próprias ferramentas de pedra. Hoje em dia, a gente precisa de uma ferramenta, a gente vai lá e compra, né? Mas eles não, eles tinham que fabricar. Geralmente, as pessoas vivem em cidades, trabalham em algum lugar e recebem dinheiro com o qual compram aquilo de que necessitam para viver. Então, essas são as diferenças daquele povo para o nosso povo atualmente. Muito bem, agora nós vamos conhecer um pouco sobre os povos Hadzas. Quem são os Hadzas? Os Hadzas são os coletores e caçadores do século XXI. O povo Hadza habita na Tanzânia, fica lá na África, no continente africano. Vive da caça e da coleta. Os Hadzas se alimentam de carne de animais, mel, frutos e tubérculos, que são aqueles legumes que são plantados, que a gente arranca da terra, né? Sua dieta se adapta às características da região. Os que os caçadores trazem para a aldeia normalmente é dividido e compartilhado entre todos. Olha só, eles são bem generosos entre eles. Os Hadzas dependem da biodiversidade das florestas da região para se alimentar e manter seu estilo de vida. Eles não cultivam as terras nem possuem residência fixa, então, portanto, eles são nômades também. Nos últimos 50 anos, os fazendeiros, pecuaristas e até membros do governo da Tanzânia consideraram as terras onde o povo Hadza vive como desocupadas e improdutivas. Assim, eles passaram a desmatar a floresta para praticar agricultura e criar animais. Em 2011, no entanto, organizações internacionais em apoio aos Hadzas conseguiram impedir o avanço na exploração de suas terras, conseguiram proteção nas suas terras, garantiram a posse definitiva de cerca de 20 mil hectares para uma comunidade Hadza de 700 pessoas. Essa foi a primeira vez que um governo da Tanzânia formalmente reconheceu o direito de uma tribo pequena à posse de terra. Então, o livro traz lá na página 68 esse texto que eu li para vocês. Você pode ler de novo ele para entender melhor e responder às atividades da página 69, começando pela número 4. De acordo com o texto,
Cite algumas características próprias do povo Hadza relacionadas, primeiro, ao modo como obtém alimentação. Como que eles obtêm alimentação? Será que eles compram? Nós vimos que eles têm um estilo de vida parecido com a que os nômades tinham lá antigamente. Então, como que eles obtêm o seu alimento? E na letra B, as suas residências, eles têm residência fixa? Então, se eles não têm residência fixa, eles são chamados de nômades. Então, como que você vai elaborar a sua resposta ali? E na número 5, preste bem atenção na questão 5. No modo como se relacionam com a natureza. Qual a diferença entre os Hadzas e os agricultores ou criadores de animais atuais? Será que os Hadzas, eles degradavam a natureza? Será que eles desmatavam para poder plantar ou criar animais? E os agricultores e os criadores de animais, que são os pecuaristas, será que eles mantêm a qualidade da natureza? Será que eles desmatam? Será que eles fazem queimada para ter lugar para criar os seus animais? Lá no segundo parágrafo do texto, ali da página 68, tem uma parte que fala que os fazendeiros pecuaristas passaram a ocupar as terras dos Hadza, desmatar a floresta para praticar a agricultura e também a pecuária. Então, olha a grande diferença. Qual é a diferença do modo de vida dos Hadzas e dos agricultores e pecuaristas? Quais desses dois grupos mantém melhor a natureza, a biodiversidade da natureza onde vivem? E então, nesta aula, você irá responder a atividade 4 e a atividade 5 da página 69, certo? Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, beijinhos, fique com Deus.